onde estiver dois ou mais reunidos no seu nome, ali o Senhor se faz presença. O Senhor está presente nesse lugar, oh Pai. Podemos sentir a presença do Senhor. Não conseguimos ver, não podemos ver, mas nós conseguimos sentir. E a presença do Senhor é maravilhosa, Senhor. E sem a sua presença, nós não somos nada. Sem o Senhor da nossa vida, nada podemos fazer. Por isso, Senhor, abençoa cada um que aqui está, aqueles que não puderam vir também, Senhor. Seja conosco, que essa palavra venha entrar no nosso coração e que venha, meu Pai amado, ser um alimento espiritual para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. João capítulo 5, nós vamos ler aqui alguns versículos. O Senhor tem ensino para nossas vidas. Versículo 1 à frente diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não tinha lícito levar a cama? Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é esse? Quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está são, não pegues mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Amém? Amados, nós vemos aqui que Jesus, por onde ele andava, sempre tinha multidões que aglomeravam, que rodeavam, e por onde ele passava, onde Jesus caminhava, onde ele passava, sempre acontecia algo importante. Isso é fato. Nós vemos aqui várias situações, vários acontecimentos, vários milagres, vários prodígios, várias curas que o Senhor operou. E nesse caso aqui não foi diferente. Diz que ele subiu a uma festa que ia ter em Jerusalém, e dizem que tinha ali um tanque chamado em hebreu Betesda, e diz que ao redor desse tanque havia ali uma multidão grande de enfermos, cego, coxo, tudo enquanto era enfermidade. Só que não era qualquer um que descesse ali seria curado, não. Diz a palavra que o anjo descia de tempo em tempo, e quando o anjo descia
e ele agitava as águas, aquela água, diz que o primeiro que descesse, ele seria curado. E Jesus passando ali, ele vê um homem ali deitado, e vendo Jesus que aquele homem já estava naquela situação, naquele estado há muito tempo, diz a palavra que já havia 38 anos aquele homem paralítico. Amados, imagina um homem com 38 anos, quantas vezes esse homem não aproximou desse tanque, ou alguém o levava até lá, e ele esperava por um momento que ele pudesse descer até lá. Às vezes nós olhamos para alguma situação nossa, nós falamos, nossa, como é difícil, que dificuldade é isso? E aí você olha para um paralítico desse, numa situação daquela, a dificuldade que aquele homem enfrentava dia após dia para tentar, pelo menos, descer naquela água quando ela era agitada, mas ele não conseguia. E o importante que nós vemos aqui é que aquele homem já havia 38 anos com aquela situação e ele não tinha desistido. Muitas pessoas com pequenos problemas, pequenas situações, a pessoa enfrenta uma situação às vezes complicada, o que a pessoa faz? Ele desiste. E a palavra do Senhor, ela nos ensina, amados. Se nós formos ver em vários lugares a palavra do Senhor, o Senhor Deus, ele fala assim para nós: tende bom ânimo. Quando Moisés morre, Josué ali então era sucessor de Moisés, o Senhor vai, o que as primeiras coisas que o Senhor fala para Josué? Esforça-te, tende bom ânimo. Lá na frente Jesus fala assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então, muitas vezes a pessoa está servindo ao Senhor, está orando em prol de uma situação, e aí o negócio começa a ficar difícil, começa a ficar meio complicado. Mas é assim que acontece muitas vezes. Você está orando em favor de uma situação, o inimigo sabe que você está orando para uma libertação, para uma cura ou para alguma situação. Ele vai o que? Ele vai atacar. E aí as coisas se revoltam. E aí que é o momento de nós olharmos para o Senhor e falar: Senhor, eu quero insistir, eu quero persistir, eu quero ficar firme na oração, porque eu quero ver o resultado, eu quero ver o resultado dessa situação. A resposta dessa oração, no momento certo, ela virá. Mas muitas vezes o crente não tem essa paciência, o crente não tem essa atitude de esperar, de aguardar o momento de Deus. Glória a Deus. E aqui esse homem, se você for imaginar o que esse homem deve ter passado por muitos e muitos dias num aguardando algo, e aquilo não acontecia. Ele tinha todo o motivo para falar para aquelas pessoas que estavam são, falar assim: olha, me tira daqui, me leva para minha casa, eu vou ficar lá até o último dia da minha vida. Muitas pessoas às vezes desistem da situação e entregam. Mas o Senhor não nos criou para isso. Ele fala assim: ser forte e corajoso, tende bom ânimo, porque a luta é ferrenha, a luta vem, mas o Senhor, ele sempre nos garante a vitória para aquele que está em Cristo Jesus. A palavra até diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas muitas vezes nós esquecemos dessas palavras, que o Senhor nos esforça, que o Senhor nos ergue, que o Senhor nos apoia. Isso é a promessa do Senhor. Aquele que cair, se ele está no Senhor, ele pode até cair, mas ele não vai ficar prostrado, porque a mão do Senhor o sustenta. Mas muitas vezes, amados, quando a situação vem, nós falhamos, nós erramos nessa situação, porque nós vamos o quê? Correr da situação. Não, nós temos que enfrentar
seja ela o tamanho que for, porque nós temos que sempre olhar para um Deus que é maior do que todo e qualquer problema que nós encontrarmos. E muitas vezes o homem titubia, o homem pega a